bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Como chama o nosso podcast, Márcio? Já errou. Pã! O que sei sobre tigres e dragões. É o que, sei lá, já foi quase 20 episódios e o cara não sabe o nome do nosso podcast ainda. Como que é o nome? Não é zoeira, cara. O que sei sobre tigres e dragões. Ou o que sabemos sobre tigres e dragões também, pode ser. É que eu sempre acho que é entre tigres e patetas. Pode ser. Entre patetas. Mas pode ser. Quando vem convidado muda o nome, é isso? Entre tigres e patetas? Hoje nós temos mais um convidado aqui para abrilhantar o nosso canal. Lute, professor Lute está aqui com a gente. E se preparem, porque certamente o papo hoje vai render muito. A gente está com a expectativa aqui de fazer 2 episódios com o Lute. Talvez sejam 2 episódios estendidos ou 3. Aguardem aí e confiram depois. Tudo bem, Lute? Tudo bem-vindo, ótimo. Bem-vindo. Obrigado. Obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço o convite de vocês para estar aqui nesse podcast junto com vocês, de pessoas que eu gosto, que eu admiro, né? E que a gente tem uma trajetória aí na vida marcial juntos, e de amizade e tudo mais. Então, brigadão pelo convite. Tem história para contar, né? Como dizia um programa da TV Cultura, né? Senta que lá vem história. Ixi. Nossa. Igor, você lembra desse programa? Você vai falar com a boca cheia, mano? Caramba, cara. Que é aí? Que zona. Descobrimos quem é o Pateta, então. Bom, se for para ser pateta, eu quero ser o Mou, né? Achamos o Pateta. Meu, por que você só me põe comendo aqui? Peraí, deixa eu me limpar aqui. Porque você só come. Tá, mas vamos lá. O que você ia me perguntar? Se você conhece o Senta que Lá Vem História. Conheço, assisti. Conhece? É do seu Sim, tempo é isso? do Rá-Tim-Bum, sim. Ah, bom. Eu assisti mais o Castelo Rá-Tim-Bum, porque eu sou mais novo dessa roda de novo, né? Castelo. O mais meninão, né? É mais meninão. É. Como que o Kung Fu entrou na sua vida? Rapaz. Olha, o meu caminho foi um pouco diferente, acho que dos demais. Porque a maioria, acho que foi por filme, principalmente o pessoal da minha época, né? Lá atrás, alguns anos atrás aí. A maioria foi por filme e tudo mais, né? No meu caso, eu já praticava mais natação. Comecei nadando no antigo DEF, que hoje é o Baby Barione. Né? Que é uma pena que agora eles estavam reformando. E essa reforma não acaba nunca, né? Já faz alguns anos que está reformando. E eu comecei nadando lá, inclusive fiz competições quando era pequeno, por lá e tal. Fiquei acho que uns 3 anos nadando. Depois de lá eu cansei um pouco, porque a vida de nadador não é fácil. Para quem é atleta de natação sabe o que é ficar aí 6, 8 horas dentro da água. A gente não ficava tudo isso, lógico, porque era pequeno, mas ficava 2, 3 horas todos os dias, inclusive no frio, e não era uma piscina aquecida, né? Porque na época nem sabia que existia piscina aquecida. Então, era no frio, na água fria mesmo e tudo mais. E depois eu fui pro voleibol. Olha só, quanta coisa eu já fiz. Fui pro voleibol, mas eu sempre procurei alguma coisa de luta para fazer. E eu tenho um amigo, que todo mundo conhece ele por Branca, que é o Luiz. Hoje ele é professor de dança do Guilherme Aroucha. Jaime Aroucha. Jaime Aroucha, isso, perdão. Jaime Aroucha. Ele é professor de dança lá, há muitos anos já. E quem me mostrou o Kung Fu foi ele. Porque eu falava para ele, não, quero aprender a lutar. Poxa, que eu acho bacana quem luta, né, e tal. E ele falou, nossa, eu tô fazendo numa academia aqui na Consolação. E na época, não se tinha informação que tem academia ali, tem academia aqui. Mas, Lute, me fala, que época que a gente está falando exatamente? Na melhor época. Sim. Nos melhores Imagino anos, sim, anos mas... 80. Pra falar a verdade, bem no começo dos anos 80. Isso era 82, 83. 82. Eu preciso falar que eu não era nascido? 82, É bom 83? falar, é bom falar. Eu não É era época do nascido. quê? Você não era nascido? Eu sou de O 87. que rolava de 87? dança, de música?
De dança? É. Cara, Michael Jackson. Total. É. Bom, eu não sei porque eu só escutava rock, né? Então... Michael Jackson é mais pra frente um pouco. Não, em 1983. 80. Foi quando eu cheguei a São Paulo. Lembra daquela imagem que o Márcio Você chegando em Cheguei São Paulo... 1983. com foi o nariz quando eu cheguei em caquinho. Você São Paulo. chegou em São Paulo em 83? Eu tinha 8 anos de idade. Caramba, então eu tô Cheguei em São velhão Paulo. aqui, hein? Eu me lembro que Tô meus tiozão tios aqui. tinham uns vinis. Aham. E eu me lembro de um vinil, o Márcio deve lembrar disso, que a capa do vinil era um hambúrguer com Um fone. Um fone. Um fone tipo esse que ele tá usando agora. Só Tipo que era esse, bem maior, tipo né? esse, Não era tipo esse bonitinho pequenininho. Deixa Né? eu falar uma coisa. Acho que todos os convidados que vieram aqui falaram que treinavam na Consolação. Só tinha uma academia ou era o polo das academias de Kung Fu dos Não. anos 80 era na Consolação? Não, que na verdade é assim. O que acontece é que a Academia da Consolação, ela estava num ponto estratégico de São Paulo, que era bem na Consolação, perto da Paulista, né? E era uma das... foi uma das primeiras academias coordenadas por brasileiro, Entendi. que era o Mestre Amaral, né? Com o Mestre Amaral, outro brasileiro que se tinha, que inclusive editou muitos livros na época, até os anos 90 mais ou menos, foi o Marco Natali. Então eram os dois brasileiros que vieram crescendo junto com o Kung Fu no Brasil. Entendi. E aí, acho que você treinou lá também, né? Era todo mundo que treinava com o Mestre Amaral. Porque, tipo, já teve outro, acho que o Basílio também. Isso. Outras pessoas treinavam era na mesma academia que todo mundo treinava. Na verdade, o Basílio não. Não, Basílio. O não. Basílio. A gente tem uma legião de professores. O professor do Basílio Do Basílio foi aluno do Mestre Amaral. Exatamente. Entendi. O meu professor Mas de Kung Fu. o meu contato diretamente com o Mestre Amaral, ele acontece depois que o Lute saiu. Entendi. Porque agora, vocês vão ficar sabendo disso, eu era aluno do Lute quando criança. Como esse mundo dá voltas, não é mesmo? Quando criança, só pra gente também fazer o corte temporal. Eu que tinha, idade? sei lá, uns 7 anos. 7, 8 7 anos. 1964. Isso foi mais ou menos em 90, se eu não me engano, não é isso? Que tipo de aluno que ele era? Aplicado. Dedicado. Mano. Não, eu Dedicado. respondo. Dedicado. Eu respondo. Não, eu respondo. Dedicado. É. Não, isso. Ele que era muito dedicado. E o parceiro dele de treino, que era o Wellington, né, que hoje não pratica mais. E o Wellington, os dois eram os mais dedicados, assim. E tinha o Miceli, que depois ele veio, depois de alguns anos, né? Acho que depois de um ano que eu já estava lá, o Miceli, que é o Marcelo Miceli, deixa eu explicar pro pessoal, né? Marcelo Miceli, que tem uma escola de Kung Fu do estilo Cholifá em Joinville. Tá. E o Miceli depois ele veio treinar comigo, que na época ele treinava o Louva-a-Deus. E depois de alguns anos ele foi praticar o Cholifá. Não, eu queria só saber uma outra coisa aqui. Você falou do teu começo pelos esportes, voleibol e tudo mais no DEF. E o que te chamava? A arte marcial te chamava por quê? Qual era a imagem que você tinha da arte marcial para você querer fazer? Então, talvez a arte marcial para mim tenha sido muito clara na minha cabeça, assim, essa adoração, esse prazer de ir para a arte marcial por causa do meu avô, né? Meu avô tinha sido boxeador, né? Tinha feito boxe, inclusive conheceu o Éder Chofre, aquela coisa toda. E, assim, meu avô era um forte, né? Saudável, apesar de beber todas, né? Fumar e tal. Mas era um cara forte. Ele era cara... profissional, assim? Não chegou a ser profissional. Não chegou a ser profissional, mas ele lutou boxe, não sei que categoria, porque eu era muito pequeno também. Nunca perguntei muito sobre isso, também não tinha esse conhecimento. Mas ele praticou, ele lutou boxe. E eu lembro que meu avô, como ele bebia, ele vivia em bar, né? Então, lógico que ele usava toda a experiência dele no boxe no bar. Inclusive... Nada melhor como treinar a técnica, né? Tinha o bar... Aplicação da técnica. Tinha o bar do Caetano, que era um bar que ele sempre estava.
E nesse par do Caetano era onde ele arrumava as maiores confusões. E teve alguma que se destacou assim, que ele, sei lá, quebrou cadeira em alguém ou Não, quebrou garrafa? era na porrada, era. Uma vez o cara, eu lembro até que ele mandava a gente embora, né? Ele sabia que ia brigar, era engraçado isso. Ele sabia que ia brigar, daí ele falava, olhava pra mim, pro meu irmão, falava assim, vou embora. Eu falava, não, vou ficar, não briga. Não, vai embora. Daí chegava meu avô rasgado, sangrando, com a mão cortada, né? Hoje já não tem mais muito briga de bar, né? Se tiver hoje é morte, né? O cara já sabe Não, como mas faca. essa briga clássica, assim, de bar, sabe? De virar a mesa e quebrar garrafa. Uma vez ele apareceu com o braço cortado, que o cara foi dar com o taco de bilhar nele. E ele pôs o braço assim, isso eu lembro. Apareceu cortado assim no braço, assim. O cara deu com o taco de bilhar nele. Deve ser uma emoção grande, né? Você arrumar uma briga no bar, tá ligado? É um dos achievements da vida, assim, de meta, sabe? Uma briga no bar. Então, como eu era pequeno... mas você pode. Você bebe todas, você fuma todas, você pode... Eu tô bebendo cada vez menos, na verdade. Mas você sabe que como eu era pequeno, a gente ficava um pouco assustado, na verdade, né? Porque meu avô era uma simpatia, tinha um coração enorme, ajudava todo mundo, aquela coisa. E, de repente, ele trocando porrada no bar com os outros, né? Então, é meio estranho. Mas a gente ficava um pouco assustado, mas eu achava aquilo fantástico, né? Falava, meu avô, deu porrada em 2, 3 caras lá e tal. Os caras não aguentaram com o velho. E eu achava aquilo maravilhoso. Por isso que eu falo que talvez eu tenha vindo por um outro aspecto pro Kung Fu. E o mais curioso é que eu sempre gostei muito das coisas do Oriente. Então, sempre me despertou muita curiosidade. E a gente, quando queria saber alguma coisa, tinha que ir aonde? Na biblioteca. Existe ainda? Existe, né? Existe. Chama Google hoje. Chama Google. Então, eu ia na biblioteca e eu ia lá pesquisar. Tinha as pesquisas de escola. E eu sempre me interessava para ver esses livros de histórias da Ásia, do Oriente. E sempre ficava pesquisando. Tanto é que meu primeiro nome não é Lute, é Alexandre. Mas todos os meus amigos de infância me chamam de Chan, por causa dessa coisa, desse envolvimento que eu tinha, uma por ser uma fração do nome, e a outra por eu gostar muito das coisas orientais, né? Por causa do Jack Chan, obviamente. Na verdade, na época, o Jack Chan não estava em evidência. O Jack Chan era um dublê. Ele estava bem Ele, Sammo Hung, eram dublês ainda, estavam no circo chinês. E aí, o Luiz, o Branca, eu chamo de Branca porque todo mundo conhece ele por Branca. E o Branca me levou lá para Consolação para ver essa aula, para fazer essa aula. E quando eu entrei naquele corredor, que é famosinho, era famoso, né? Porque hoje o prédio... Você chegou aí? Como que era esse corredor? Era assim, era a porta na rua, o cheiro, cara. Você acredita que eu me lembro do cheiro de lá? Era uma sobreloja, academia, então eu ficava em cima de uma loja de lustre, Consolação, lógico, né? Loja de lustre. Ficava em cima, do lado do Banco Itaú. E ficava em cima. Então, tinha um corredor comprido e no final desse corredor tinha uma escada para você subir na escola. Tinha um desenho na escada, lembra? Daí quando você entrava no corredor assim, já tinha uma garça com umas letras chinesas, daí tinha uma serpente, daí tinha não sei o quê, e daí você ia subindo assim. Era bem filme, né? Era bem muito. Filme, cara. E daí a galera... batendo o pé no chão, barulhão. Cara, o lustre tremendo embaixo. Mas era isso aí, você subia assim, você falava assim, puta, será que eu subo? E o corredor não era uma puta iluminação, né? Era uma iluminação no meio do corredor, assim, praticamente. E você entrava aquela penumbra, todo mundo gritando lá em cima. Você falava, gente, que louco. Não, acho que é aqui. Daí começava a ter aquele friozinho na barriga, você falava, será que eu subo? Não, acho que eu vou embora. Porque era muito sinistro o lugar, né? E daí você começava a subir a escada, assim, daí tinha a recepção, assim, daí o mestre Amaral já estava sentado, assim, numa mesa, tal, daí você chegava, daí vinha assistir uma aula, põe uma cadeirinha lá, você ficava assistindo aula, que não tinha essa coisa de aula cortesia, aula experimental, né? Não tinha. E daí você ficava lá assistindo a aula. Daí quando eu comecei a ver a aula, flexão abdominal, e corre e pula, e faz taolu e não sei o quê, eu falei assim, é isso que eu quero, velho. Isso aqui é pra mim.
Não, é isso que Isso eu aí você quero tinha saber. quantos anos, mais ou menos? Eu tinha uns 14. Ah, tá. Porque a minha pergunta que a gente vai falar já, isso aí é antes ou depois da sua história militar? Ah, não, é antes. É antes. Aliás, a minha história militar vem em decorrência ao Kung Fu. Tá. E lá tinha um lance. A arte marcial tem essa coisa, né, da disciplina, o militarismo, né? Afinal, veio, né, de exército Isso, e tudo é, mais. é, Faz então- muito sentido. Totalmente militar, É. né? Quando você tem já uma queda. É uma predisposição, Isso, né? essa disciplina, de fazer. Não, e eu acho que sabe que é uma coisa bem interessante que eu falo até pro instrutor lá, pro Vitor? Acho que quando você gosta daquilo que é correto, Aham. entendeu? Porque a arte marcial, ela é uma linha reta. É. Ou você é disciplinado, ou você não é. Ou você obedece ao professor, ou você não obedece. Ou você se enquadra naquele lugar, ou você não vai se enquadrar. Então não tem historinha, né? Não. Não tem meio termo. E aí eu acho que quando você curte bem isso, e se você já tem uma afinidade sabe, de proteger alguém, de vibrar, Aham. né? Eu acho que acaba pendendo, né, pra esse lado, né? E é engraçado que assim, né? Antes de eu ir pro Kung Fu, a minha última atividade esportiva foi na Sociedade Esportiva Palmeiras. Que lá eu joguei futebol. E que não tem mundial. Tudo bem. Mas a gente tem Polêmica, história. polêmica. Fica para um outro podcast. Então, eu comecei fazendo futebol lá. Depois que eu saí do DF, do voleibol, fui fazer futebol lá, né? E daí, por uma questão de altura, aquela coisa toda, eu era um goleiro, então não tinha muita altura para ir pro campo. Fiquei jogando salão. Goleiro dizem que é quem não sabe jogar bola, né? Porque aí vai pro gol, né? Exatamente. Não sabe Você sabe chutar que a bola, pega com a mão. na minha época de colégio eu fui rebaixado ainda. Porque primeiro eu fui Foi ser gandula. Não, primeiro eu fui pro gol. Aí depois eu fui pro handebol. Foi bem rebaixado. Fui. Mas aí no handebol eu me achei um pouco. Eu joguei lá no time de Guarulhos e tal. Deu uma- Mas o handball... Então, eu não jogava muita bola, eu não jogava handball. Puta, eu gosto até Porque hoje. era com a cara. mão, né? É, eu gosto até hoje. É violento o negócio. É legal. Puta, eu acho animal. Pois é. E muita gente não sabe, né? Que ele é um esporte totalmente Muito de contato, né? Total. Bom, mas enfim, daí depois que eu saí do futebol, fiquei algum tempo lá jogando e, lógico, né? Na minha época, como todo bom garoto, tinha que trabalhar, né? Minha mãe pegava no pé, falava que isso era coisa de vagabundo, que futebol não dava dinheiro pra ninguém. Isso é coisa de vagabundo, você tem que trabalhar, você tem que ajudar em casa e tal. E daí, como eu não poderia mais jogar, né, por causa dos horários, daí eu fui jogar uma coisa que era à noite no Palmeiras, que era o hóquei de patins. Que nem sei se existe ainda isso. Mas a gente não, como não tem gelo, jogava de patins. E eu sabia patinar e catava no gol. E eles precisavam de um goleiro. E daí eu fui jogar lá. E foi onde eu gostei mais ainda da luta. Porque, é um esporte de muito mais contato. E aquela coisa pegada de porrada, de você ter que sair, entrar e taco que passa perto da sua cabeça. Aquilo me deixou mais ansioso ainda pra lutar, Acho que né? eu perdi uma parte. Isso antes de você ter começado com o Kung Antes Fu. do Kung Fu. Antes do Kung Fu. Ah, tá. Antes do Kung Fu. E daí, nessa busca, inclusive, pelo Kung Fu, eu fui pra capoeira, que era uma coisa mais comum na época, né? A gente via mais. E daí eu fui, que era, inclusive, acho que era na Padre Chico, ali, perto da Pompeia. Tinha uma escola ali de capoeira. E eu fui lá, porque um amigo meu, o Ponê, ele fazia lá. E daí eu peguei, fui uma aula, fui outra, e eu falei assim, poxa, não é isso. É engraçado, né? Não bate, né? Quando não é pra Tá, não bater, é não isso. bate. E né? quando eu entrei na Consolação, eu tive esse start. Eu falei, é aqui. Meu mundo é esse. Meu mundo é esse. Até as vizinhas brincavam com a minha mãe e falavam assim, escuta, mas você tem parente oriental? Porque esse menino não tem nada de oriental. Como ele gosta tanto das coisas orientais, e gosta, e quer fazer luta, e quer fazer não sei o que, ela falava, não sei. Eu hoje acredito muito que pode ser até umas reencarnações passadas que talvez não tenham ficado muito bem esclarecidas, que eu tento que voltar para fazer alguma coisa, viu? Porque realmente foi uma coisa assim que surgiu assim de dentro de mim e que fui em busca, e quando eu achei o Kung Fu era exatamente o que eu queria. Você lembra da sensação da sua primeira aula? Como que foi?
Nossa, lembro, viu? Como que foi? O que Olha, você sentiu? Olha, é engraçado, né? Porque assim, uma coisa que eu nunca tinha tido contato, que eu nunca tinha vivido, nunca tinha tido aquela vivência naquilo. E quando eu comecei a fazer aula, parecia uma coisa que eu tinha feito a vida inteira. E eu com 14 anos, né? Que legal. Eu com 13, 14 anos falava assim, meu, é isso. Super me encontrei, assim, como pessoa, como adolescente, e me ajudou demais o Kung Fu. Eu sou a pessoa que eu sou hoje, graças ao Kung Fu. Lute, e que Graças tipo à de academia. aluno você era? Olha, eu passei por algumas fases, viu, Não, Gil? nessa fase aí. Nessa fase... Empolgado. Nessa O fase. empolgado. Queria fazer todas as aulas, Nossa, comprar não. tudo que tinha lá. E a aula não era essa aulinha... Sim. Aulinha, olha, eu menosprezando as aulas de hoje. As aulas eram muito puxadas, que eram aulas de Sim. 2 horas. Você 2 chegou a fazer horas, aula de sim. 2 horas. Né? O Gil fez aula de 2 horas. Era uma aula, 1 hora só de ginástica. E 1 hora só pra técnica e luta. E a luta, E luta. tapa na cara. E luta. Tapa na Eu cara. chegava em casa, porque como eu trabalhava, eu pagava a academia. E isso porque eu dava um envelopinho na mão da mamãe, né? Recebia, dava um envelopinho, ela separava o dinheiro. Toma, esse aqui Esse é aqui é da seu, condução. Agora que você está fazendo... O que você fazendo academia, recebia, você dava 100% pra sua mãe. 100%. É, Não, é. envelope fechado. Esse era o Pegava na esquema. mão do... eu trabalhava Você fazia numa isso também? farmácia. Em casa era assim também. Minha mãe mesmo? era, minha mãe era Vou fazer isso pro chefona. Gabriel, então. Eu posso falar? No meu primeiro emprego eu fazia isso também. É mesmo? Márcio, ó, E já Gabriel, tava na faculdade. Tudo bem, te minha cuida. mãe pagava a faculdade e tal, mas Olha o que está por vir. Nossa, bom saber. Meu, era regra em casa. Era essa. regra. Todo mundo. Era regra, exatamente. Meu irmão mais velho, todo mundo. Sério? Mãe, Era. toma aqui. E aí ela... Mas aí a sua mãe Separava. dividia, ó, isso aqui... Não, ela pegava uma parte, né, do salário e falava, olha, isso aqui é para você passar um mês, condução, é para você pagar academia. Na verdade, ela que fazia contabilidade em casa. Ela né? gerenciava Ela gerenciava a parte financeira, porque tinha que ajudar em casa, né? E tinha... Não, e a gente tá falando de um período que a inflação era tipo, meu... É muito louco essa coisa, né? Sabe que eu fico Nas pensando alturas. nessa coisa de ajudar em casa? Porque eu vejo com o Gabriel em casa e eu não falo nada pra ele. Tipo assim, olha, você vai pagar essa conta, você vai ajudar. Talvez seja até errado, assim. Mas é engraçado porque eu acho que hoje em dia, pode ser que eu esteja errado, tá? Mas eu não sei se as famílias têm isso. Então, De- o que eu percebo é que se perdeu um de pouco, de né? ajudar em casa, É. Se perdeu um pouco. Tipo, se eu comecei a trabalhar, eu moro aqui, que eu acho que é certo. Hoje as entendeu? famílias não têm isso nem pra atividade doméstica, em casa. Coisas mais triviais, do tipo arrumar sua cama, Arrumar ou sua cama. lavar louça. Poucas famílias a É, gente conhece, né? são Na escola a gente até tenta dar um start em Só cima que das crianças. na minha né? casa o esquema era um pouco mais radical. A minha mãe pegava o envelope, tipo, não tinha uma parte pra Ah, mim. não tinha. Ah, não? Não. Não. Mas Em se você casa quiser- eram 7 pessoas, você imagina. Ah, bom, daí fica mais difícil. Mas né? 5 marmanjos É. que comiam, meu, parecendo uns touros. Mas se você quisesse ir pro Kung Fu, Não, eu demorei a entrar numa academia Por causa disso. Por conta disso. Não cabia no orçamento fazer Kung Fu numa academia. Não dava. Realmente não cabia. Aí teve um ano X lá que eu entrei num debate com ela, ela... Relaxou tá bom, um vai. pouquinho e te deu... E foi o salário inteiro, né? Meu salário inteiro de office boy pra E pagar você o Kung Fu. sabe que é engraçado que eu casei em 90. Eu ajudei minha mãe em casa até casar. Eu só deixei de ajudar minha mãe, assim, dando dinheiro financeiramente, depois que eu casei. Porque daí eu tinha minha família, né? Eu, a Silvana e tal. Depois a Silvana logo ficou grávida. Então, quer dizer, tinha que sustentar a casa. Então foi a partir daí que eu deixei de ajudar em casa. Mas até casar, até no mês que eu casei, eu ajudei em casa. Então era muito comum, né? Era muito comum isso. E eu falo isso porque, eu até lembrei desse fato, por quê? Porque minha mãe, que eu chegava em casa, e a gente chegava rasgado, camiseta às vezes com um pouco de sangue, e daí minha mãe falava assim, o que é isso? Você tá gastando seu dinheiro pra apanhar? Eu bato em
você aqui, não precisa ir lá, não. De graça. Eu pego aqui um já pegava pedaço de vassoura, cinta, dou né? na sua cabeça, moleque, não sei o que e tal. E daí eu falava, não, é que é diferente. Foi diferente, não, apanhar. As mães eram, né? As mães eram bem racionais, né? Era preto no preto, branco no branco. Não tinha meio termo para as coisas. Mas você começou o estudo falando do salário porque eu perguntei o que você sentiu quando você entrou. Porque, o que eu senti? Então, o que eu senti foi justamente isso. Nossa, como eu mudei de assunto rápido. Então, né? não sei nem como chegou. Também não. Mas, Mas vamos lá. A primeira sensação que eu tive foi essa mesmo, de ter já convivido com aquilo em algum momento, né? Então eu acho que essa lembrança eu tenho até hoje. é muito vívida. Muito. É curioso, né? Algumas coisas que a gente tem a lembrança muito vívida, assim, né? Muito. E às vezes, não é, assim, esse caso, claro, é uma coisa marcante, né? Seu primeiro dia de aula. Mas às vezes vem umas coisas na minha cabeça, assim, de fatos que não vão acrescentar em absolutamente nada na minha vida. Às vezes eu tô assim, A cultura na rua, inútil, aí né? vem aqui um dia que, sei lá, tropecei numa pedra, sabe? Você sabe que eu tenho uma coisa? Tá comendo de novo, Marcos. E eu te chamei bem na hora que eu tava comendo. Eu tenho um fato, eu acho que eu já até te falei, que ele pra mim foi bem marcante na arte marcial, que ele inclusive me mostrou até um pouco sobre companheirismo e confiar nas pessoas. Acho que eu até te falei isso. O Lute tinha uma Brasília branca. E aí, acho que foi até num sábado, ele falou, não, vamos lá. Pra você ver como faz tempo, hein? Tinha uma Brasília. E ele falou, não, vamos vir aqui que eu quero te mostrar um negócio. E aí ele me levou lá embaixo. A Brasília não tem porta-mala. Abre na frente. E ele tirou um facão de bainha marrom. Não sei se eu já te falei isso, e acho que talvez você deve, não sei se você lembra. Lembro. Cara, aquilo pra mim, primeiro que foi um momento muito especial. Porque ele confiou em mim. Eu fui o primeiro aluno a ver um facão da escola. E então aquilo pra mim mostrou que o Kung Fu tem uma coisa muito da confiança, Com certeza. né? De você acreditar num algo bacana, no que ele está promovendo pro próximo, para as pessoas, né? E aí você imagina, por exemplo, sei lá, naquela época, ninguém tinha um facão, Não, era muito certo? difícil. Ninguém tinha. Os que tinham era feito de madeira, improvisado. Aquele facão, acho que se eu não me engano, era o que o pessoal comercializava, vendia na Combate Sport, Na Combate Sport. né? Na São João ali. Isso. Com a E aí, É. quem tinha aquilo é porque tinha como comprar, né? Porque trabalhava, enfim. Então aquilo pra mim foi tipo assim, cara, que E tá lá animal, na escola, cara. hein? É? Tá lá na escola. Então, cara, que animal Faca de isso, alumínio. assim. É Então, aquele de alumínio. Aquele de alumínio. isso, marrom. você sabe qual que é. Depois começaram a aparecer vários, assim, né? Mas aquele fato, assim, pra mim foi, tipo, transformador, sabia? Porque aquilo me levou pra um lugar de confiança, assim. E você vê, e é uma coisa muito louca, né? Porque hoje a gente tem tanta arma na escola, é tão fácil. Hoje é tão fácil. E que, sei lá, ninguém mais Quando se você começou a importa, né? contar, eu pensei que você ia falar que foi a primeira vez que você foi ameaçado por isso que tanto. Pô, chegou na Brasília, abriu Criou um um porta-mala, clímax, tirou um facão. Eu, caramba! Mas eu me lembrei dessa história porque você falou que às vezes você lembra de alguma Aham, coisa. E aí eu me lembrei disso, Sim. entendeu? Antes de você me perguntar uma coisa, só um adentro, que é o seguinte. Vocês perguntaram do Márcio como ele era. Ele era tão empolgado. Ah, eu era com empolgado, Kung sim. Fu. Ele e o Wellington eram tão apegados, não faltavam e tal. Foram meus primeiros alunos a fazerem reversão. Sim. Que é Foi isso? ele e o Wellington. É um movimento de ginástica que você vem, bate a mão e cai do outro lado de frente. Seria um... É um movimento da ginástica. É, ginástica, é. E você sabe que eu era tão Mortal de empolgado? frente? Não, eles Não começam... mortal, não era uma mortal, reversão. é reversão. Chama reversão. É. Que vem de frente e cai de frente. Sim. Ó, e essa coisa de eu ser empolgado, isso era uma moeda de troca, né? Pra eu ir bem na escola. É. Porque a gente não estudava muito, né? Quem? A gente quem?
você também não Eu estudava. estudei pra Ah, caramba. estudava lógico que nada. estudei, cara. Eu só estudei depois de grande. Na faculdade eu era mó CDF, pô. Estudei pra caramba. Ah, na faculdade. Não, né? no colégio. Eu Antes da confesso, faculdade. quando eu fui adolescente, eu era meio vagabundo pra Ah, escola. não, eu queria jogar bola, É, esporte, andar de eu também. bicicleta, ir pro Kung Fu. Eu era o moleque do esporte, assim. Então, quando- E a sala de aula, não. Não. Quando o bicho pegava, assim, de nota, a minha mãe, vou tirar o Kung Fu. Não, beleza. Vou Só que eu tirar. tinha uma vantagem quando eu era moleque. Porque também, na época que eu estudava, também era escola... Só tinha escola estadual, praticamente municipal, né? Escola, quem falava que estudava particular... saudade boa. Era muito rico, né? Porque não tinha. Escolas boas, hein? E Vamos escolas falar. maravilhosas. Muita gente vai lembrar, mas eu lembro que na minha escola tinha até dentista. A gente passava pelo dentista na escola. Era muito legal. E a sorte que eu sempre fui, como eu costumo brincar, né? Sempre fui meio puta véia. E sempre tinha um chaveco e ficava ali com o professor e tal, e não sei o quê, passava na diretoria, falava com a não sei quem, Chaveco a dentista. coordenadora e tal. Então, eu sempre nunca fui um aluno assim exemplar, mas eu tinha contatos. Uma rede de relacionamento. Mas eu tinha contatos, entendeu? Então é o que me ajudava. Mas também, depois que eu cheguei na 5ª série, meu filho, foi difícil pra sair dali, viu? Foi difícil o negócio ali. Porque daí comecei a trabalhar. E daí eu comecei a praticar. E daí o estudo foi ficando pra depois. Mas lógico que depois Em eu algum criei momento vergonha você na se formou, cara, né? em algum momento. Estudei, fiz faculdade, pós-graduação. Você não estudou em colégio militar, nem nada assim? Não E como tive essa que, oportunidade. então, entrou na sua vida o lance Bom, militar? o militarismo entrou na minha vida assim, meio por acaso, na verdade, né? A gente tinha bastante histórias do mestre Amaral, porque como ele tinha sido militar do Exército, então ele contava muitas coisas, principalmente para nós que já éramos um pouco mais antigos de academia e tal. Sempre ouvíamos ele contando as histórias do Exército e tudo mais. E aí eu fiz 18 anos. Aí, como todo bom rapaz da década de 80, como já diz a música do nosso querido Ira, não queria me alistar. Né? Mas enfim. Eu tentei fugir. Um abraço para vocês, meus amigos do Ira. Vou deixar aqui, né? Um abraço para eles. Daí, quando eu fui me alistar, daí todo mundo tava indo pro exército. Daí meu pai chegou para mim e falou assim, olha, eu conheço um cara, aí o negócio já descambou, né? Eu conheço um cara, corram, hein? Ó a dica. Eu conheço um cara que é brigadeiro da aeronáutica, que você vai lá, você se alista, você não vai servir. Eu falei, pô, você tem certeza, pai? Eu com o cabelo aqui, né? Brinco na orelha. Eu falei, pai, você tem certeza? Sandália, né? Bata, ripão, né? Paz e amor, que era a natureza. Daí meu pai, não, certeza, você não vai servir. Eu falei, beleza, então vamos lá, né? Posso só fazer um parênteses? Pode. Você falou, não, cabelão, tatuagem, não sei o quê, bata. É tipo, tá igual hoje. Não, mas então, não mudou, pra você ver como eu não mudei, né? Só o cabelo. O cabelo vai crescer, vai chegar lá. Desculpa. que a gente Não, tá- mas não mudei nada. Essa que é a verdade. Na verdade, acho que a gente tem um movimento de retorno à adolescência. Isso. Vai ficando velho, vai ficando jovem, né? É isso mesmo. E aí, cara, meu pai falou que eu não ia servir. E nessa onda, um amigo meu falou assim, pô, então eu vou com você. Pepeu, se lascou, hein, velho. Daí ele falou assim, vamos junto, que eu também não quero servir. Se tá tudo certo, vamos lá. Falei, beleza. Foi os dois trouxa lá. Aeronáutica, direto na aeronáutica. Direto pra Força Aérea Brasileira. Daí foi os dois pra Força Aérea. Chega lá, se inscreve, volta depois de uma semana, toma um carimbo, passa uma semana, exame. Eu falei, pô, tá indo muito longe esse negócio aqui, cara. Meus amigos que foram no exército, tá tudo já com o cano, já vai jurar bandeira. E eu aqui, toma carimbo, toda hora tem que voltar. E daí chegou um dia, entramos numa fila lá,
Tá aí o cara falou assim, pô, quero parabenizá-los, que a partir de hoje vocês vão servir à pátria e não sei o que. Eu falei, gente, eu acho que eu tô na sala errada. Pera lá. O seu cabelo ainda continua? Não, meu cabelo tava aqui, Ainda? cara. Ainda? E aí, então, foi aí que eu vi a maldade. Foi a primeira vez que eu senti uma maldade. Porque eu ficava falando, não, tô na sala errada. E ficava assim, perdidinho, né? Ficava assim, meio bobinho, assim, perdidinho, falando, eita porra, tá acontecendo? E o seu amigo? E meu amigo Cadê assim... meu pai? Você não falou cadê meu pai? Chama meu pai. E meu cadê amigo pai? assim, poxa, tem certeza que seu pai ia liberar a gente? E cadê o Falei, brigadeiro? E o porra, brigadeiro? velho, não, vou ligar falar com meu pai, cara. Cadê o brigadeiro, velho? Brigadeiro do ar. E eu na sala e o cara parabenizando a gente. E eu olhei num canto assim, tinha uns 3 assim pra mim, assim, ó. E eu, puta, meu cabelo, cara. Porra, 10 anos pra deixar o cabelo grande, né? Pô, mal preocupado com o cabelo. Como assim não dá pra fazer um coque, alguma coisa, né? Um penteado, né? Passar um gel, sei lá. Nem tinha gel, né? Era brilhantina, né? Não tinha uma brilhantina, não tinha nada pra passar. Não, e os caras só... Com a tesoura na Aí mão até já, me senti até assediado, porque o cara vinha assim, pegava no cabelo assim, dava aquela puxadinha, eita porra. Vou me lascar aqui, eu vou me lascar, já preocupado, né? Falei, puta, tô fudido. Automaticamente seu apelido era cabelo, né? Não, Na hora. passava ali o cabelo. Amanhã você volta pra gente conversar. Falei, porra, velho, não posso dar esse prazer pra esses caras. Ô, bati na mesa, não pode. Falei, porra, não posso dar esse prazer pra esses caras, né, velho? Falei, pô, os caras estão no veneno comigo, os caras vão me fuder, né? Sou moleque, mas não sou trouxa, né? Treinava Kung Fu, caralho, já era, pô. Daí eu falei, aí cheguei em casa assim. Antes de chegar em casa, passei no barbeiro. Falei pro cara, raspa aí. O cara falou, raspa como? Eu falei, militar. Eu quero corte militar. O cara olhou pro meu cabelo, olhou pra minha cara assim, sério? Falei, sério? Não, aloprei. Ah, militar, quero corte militar. Cheguei em casa e nem minha mãe me reconhecia. Falou assim, o que aconteceu? A polícia te pegou? Falava, não, mãe, é que eu vou servir. Eu falei assim, como assim você vai servir? Seu pai falou que você não ia servir. Eu falei, pois é, me enganou. Nessa hora seu pai tava cascando o bico já, né? Me enganou. Daí meu pai não morava com a minha mãe. Daí eu peguei, fui na casa do meu pai e falei, pô, rapaz, você falou que eu não ia servir, que o brigadeiro... parece que deu alguma coisa errada. Falei, porra! Bacana! E o Pepeu, que é esse meu amigo, Pegou. que é o Paulo, lógico, tá em Tinha todo... cabelão também? Ele Não. tinha o cabelo mais curto, até o ombro, assim, mais ou menos. Daí ele olhava pra mim todo dia, assim, a gente ia pro quartel, ele olhava pra mim. Porra, Xan. E eu assim, né? Daí ele, daqui a pouco ele... Porra, Xan! Tipo, não me conformo, sabe? Não caiu a ficha ainda. Seu pai ferrou com a gente. Meu pai, olha, se ele me enganou algum dia, foi dessa vez e foi bem feito. Viu? E eu acreditei. E aí eu fui servir. Servi 1 ano de Força Aérea ali no Campo de Marte, em Santana. Por incrível que pareça, adorei. Porque tinha tudo a ver, como você falou, né? Com o Kung Fu, aquela coisa da irmandade, do coleguismo, que você tá se fudendo e o cara do seu lado se fudendo junto e olhando pra você, vamos, porra, vamos! Sabe? Então isso nas Forças Armadas me fez ver as coisas com outros olhos. Então essa coisa que eu tinha como todo... rapaz dos anos 80 de, pô, não quero servir, pô, que as Forças Armadas... Não, ela me abriu uma porta, não foi uma porta, foi uma janela, uma porta-balcão, porque, eu comecei a ver as coisas de um outro ângulo, assim, com outro sentido as coisas. E daí eu falava, porra, como isso é importante. Essa coisa de, assim, eu sabia fazer muita coisa porque minha mãe obrigava a gente a saber fazer as coisas. Então tinha que saber cozinhar, tinha que saber lavar, tinha que saber passar, tinha que saber limpar. Então eu nem sofri com isso, que era onde a galera sofria.
A galera falava, porra, mas tem que lavar isso, pô, mas tem que passar minha roupa, puta, queimava a calça, queimava a camisa. E aí já viu, né? Já ficava preso lá uns dias para largar a mão de ser tonto. E aí eu não sofria com isso. Então, pra mim, foi muito fácil. E lá eu conheci o Cabo Sebastião. Ele já estava lá, ele era mais antigo que a gente, já estava lá há alguns anos. E o Cabo Sebastião, ele era do karatê. Ele era um karateca. E quando eu estava porque tem uma fase de formação, para depois você começar a tirar serviço, aquela coisa toda, né? Então, quando a gente estava na fase de formação, um pouco antes de acabar a fase de formação, você é designado para vários serviços dentro da Força Aérea. E aí, abriu essa coisa da Polícia da Aeronáutica, PA. Então eu falava, pô, que legal, eu sei PA e tal. Só que eu tenho um problema sério, né? Eu tenho 1,70. E todo mundo que era PA tinha 1,90, 1,80 e pouco. E eu vi o Sebastião, um cara pequeno, um pouco mais baixo do que eu na PA. Eu falei, pô, como esse cara conseguiu, né? Então eu cheguei no cabo e falei, pô, cabo, como você conseguiu? Ele falou, não, é que eu treino. Eu falei, eu também treino. Eu falei, eu faço karatê, eu faço kung fu. Ele falou, sério? Falei, sério. Então faz assim, ó, no dia que for selecionar, você fala que você faz arte marcial, que pra eles é importante, quem sabe lutar, tá aqui na Polícia da Aeronáutica. Porque saía pra pegar os infratores militares, então é bom que saiba quem sabe lutar. Então eu falei, beleza, demorou. Então chegou lá no dia, sargento, fulano, tá fazer o quê? Eu sei escrever. Sabe usar a máquina de escrever, sei ali. Você sabe fazer o quê? Eu sei fazer tal coisa, então você vai dirigir, você vai fazer isso. Chegou na minha vez, você vai fazer o quê? Eu tinha duas coisas. Eu sabia Kung Fu e sabia trabalhar com a área de saúde, porque eu trabalhava com farmácia. Desde os 14, 15 anos, desde 82 ou 83, eu já trabalhava em farmácia e fazia curativo, fazia injeção e tal. Aí eu falei assim, não vou falar em farmácia, senão vão me jogar no hospital, para trabalhar no hospital, né? Eu quero E por ser arrebento. combatente, quero arregaçar todo mundo na porrada aí. Daí o cara falou assim, você faz o quê? Assim, eu luto com fogo. O cara olhou pra mim, fica de pé. Então o cara olhou pra mim e falou, esse cara aí não luta bosta nenhuma. Né? Daí o cara falou assim pra mim assim, mostra aí o que você sabe fazer. Fez sapassal? Fez sapassal? Pampukiu. Fez mesmo? Foi, pampukiu. Então os caras, caralho, o cara é bom, o cara sabe. O cara sabe tocar porrada. Então ele falou, não, você vai pra PA. Você vai pra PA. Daí eu falei assim, pô, legal, né? Daí tinha, isso era 86, 85 pra 86. 86. Daí abriu uma turma de Pelopes. Sabe o que é Pelopes? Não. Pelotão de Operações Especiais da Força Aérea. Nossa, é bom. Pelopes. Todo grupo militar tem um Pelopes, né? Um pelotão de operações especiais. Daí eu falei assim, vou lá, faço Kung Fu, sou foda, vou lá. É isso que eu quero. Certo? Quero ir pro Eu vim arrebento. aqui pra isso, caralho. Já me cortaram Já o que eu tô cabelo. aqui, né? Já me cortaram o cabelo, tô aqui, né? Vou lá. Tá, aí eu peguei e falei, não, cara, eu sei esse Pelopes aí. Daí o cara olhou, tem certeza? Tenho certeza. Rapaz. Não me arrependi, mas pensa no negócio bicho brabo. O negócio era feio. E corre pra lá, e corre pra cá, e mochila, e tira mochila, e anda não sei quantos quilômetros Mas nisso aquela você botina. já tinha saído de São Paulo, quando foi pro Pelopes. Não, tava em São Paulo, servindo lá ainda. E daí tinha todo um treinamento, né, para você fazer. E daí a gente fazia algumas incursões, assim, aqui dentro de São Paulo mesmo, nas matas e tal, para você treinar, porque o ápice do Pelopes era ir pro Xingu. Que lá ia ser o top, e eu pirando, né? Falei, puta, no Xingu, salta de paraquedas, já cai ali na selva, né? Pirando na batatinha já. Já tava me sentindo. E na época tinha o filme... Rambo. Não. Eu achei que era de verdade. Puta, como é que chama? Platum. Sim, Platum.
Puta que pariu. Daí eu assistia Platão, eu falava, nossa, é isso que eu quero. Daí depois veio o Top Gun, eu falei, meu Deus do céu, tô no lugar certo. Eu sou um meninão, rapaz, aqui. Daí teve essa parte que foi... Mas da a aeronáutica saída você nem viu o avião. Via. É. A gente ia lá, lavar hangar direto lá. É. Verdade, enxugava. O cara falava assim, quem quer voar de R2B? Daí todo mundo... Daí eu chegava lá, era um rodo de 2 borrachas, o R2B. Daí você ia lá pra secar o hangar. Não, mas a gente voava porque a gente achou que ia voar pra caramba, né? Porque falava, na aeronáutica, vou voar, vou ficar no avião. Não, a gente só voava quando tinha voo teste. Porque o Campo de Marte, ele é um centro de manutenção das aeronaves. Então pegavam uns aviões, esses cargueirão aí, tipo Hércules, né? Chegava assim, vai ter um voo teste do Hércules até Campinas. Eu vou. Mal sabia, né? Olha que ingenuidade. Que era um voo teste, quer dizer que o avião tinha acabado de ser arrumado. Sim. Né? E podia cair, né? Mas a gente ia. Mas não caiu, você tá aqui, Não, peraí. opa. Então, os caras lá são os bichão, porque os caras são bons de aeronave, viu? Realmente, quando o cara fala que arrumou, pode ir na confiança, porque realmente está arrumado. Ô, Lute, agora me fala uma coisa aqui. Tudo isso que você fez, desde as atividades esportivas, a tua inserção aí na Pelopes. Depois voltei, deixa eu só concluir então. Daí teve essa transição do governo militar para a democracia. E aí, o que acabou acontecendo? Cortando a verba das Forças Armadas. E daí todo o nosso treinamento... Por que será, né? Por que será? Daí todo o nosso treinamento, que era para ir pro Xingu, para fazer... foi cancelado. E daí, o que aconteceu? Fiquei só na PA, o Pelopes foi cancelado, e daí, a partir de então, como a gente fala no linguajar da Força Aérea, ficamos na boca pobre. Ficamos sem condições de fazer algumas coisas. E aí eu continuei na Polícia Aeronáutica. Daí, no final da minha carreira, fiquei meio de saco cheio, porque a gente tirava muita guarda, né? Ficava lá no portão, entrada e saída de gente. E tal, aquilo me cansou um pouquinho. Então eu falei assim, quer saber, vou aproveitar um pouco aqui. Daí eu fui para manutenção. Daí ficava o dia inteiro rodando de carro, para cima e para baixo, cortando árvore, cortando grama do quartel. Falei, não, pelo menos aqui eu faço alguma coisa, porque ficar lá naquele portão já tava meio cansado. Mas desculpa, conclua. Só para entender, porque eu também sou leigo. A Polícia da Aeronáutica faz o que especificamente? A Polícia da Aeronáutica, ela serve, ela tem a função de, primeiro, a guarda principal do quartel. A guarda principal do quartel é a entrada principal, tá? E a vila dos oficiais e sargentos. Então, quem faz a segurança lá é a Polícia da Aeronáutica. E, além disso, a gente também sai na busca dos infratores, dos militares da aeronáutica, infratores que eu falo assim, tem uma briga no bar e tem um cara da aeronáutica lá. E daí você tem que ir lá buscar o cara. O fulano desertou. Desertar é quando você não comparece na unidade mais de 8 dias. E não dá sinal de vida. Então você vai na casa do cara, resgata o cara e leva pro quartel para ele ficar preso no quartel. Não em casa. Entendeu? Então, a Polícia Aeronáutica ela tem algumas funções, na verdade, para ser feitas. Puxa vida, hein? Não, o que eu queria te perguntar, na verdade, só para dar uma provocada, te ouvindo assim, fica nítido para mim, eu acho que para quem está em casa também, o quanto foi importante para você, para a tua formação, essa experiência, essa conexão aí com a aeronáutica e com o Kung Fu. Como é que você enxerga essas duas atividades na tua vida do ponto de vista de contribuição para a tua formação enquanto pessoa? Puxa, rapaz, eu acho que tudo, viu? Porque tanto no Kung Fu quanto no militarismo, eu aprendi justamente essa coisa de fazer para o próximo, seja quem for. Essa coisa de ajudar,
do companheirismo, de estar junto. Às vezes de uma pessoa, puta, fulano tá passando necessidade na casa dele. Então não é uma coisa que você fala assim, e aí pessoal, vamos ajudar? É uma coisa que acontece espontaneamente. Que vem, todo mundo, pô, fulano tá passando, e aí? Não, vamos fazer virar alguma coisa na casa do fulano lá. Meu, o moleque tá com um pivetinho lá, vamos pôr um leite na casa lá pra essa criança não passar fome. Ah, o cara tá com uma dívida aí que o cara, por qualquer motivo, sabe? Então é uma coisa que você não precisa ficar perguntando se o cara quer participar, se o cara quer estar junto. Meu, automaticamente já flui. Tanto é que, por incrível que pareça, a gente tem um grupo no WhatsApp que chama PA, que são dos caras que serviram comigo até hoje. A gente se fala até hoje. E é engraçado também, que você me falou do militarismo, mas é engraçado que o Kung Fu me levou pro militarismo, que Kung Fu e militarismo me levou pro motoclube. Olha que coisa louca, né? Pô, mas o motoclube, porra, mas andar de moto, meu, tem tudo a ver com o que eu tô falando. Essa coisa da irmandade, de estar confiança, de você acreditar, de você fazer alguma coisa por alguém, de você fazer uma arrecadação, de você estar junto com uma turma que tá na mesma pegada que a sua, a mesma vibe, assim, os mesmos papos, as mesmas crenças, sabe? Então, eu acho que eu acabei indo, uma coisa foi me levando a outra, talvez por serem muito parecidas. É engraçado isso, né? Apesar de serem coisas distintas, mas ao mesmo tempo elas são muito parecidas. Não, e uma outra coisa que na linha do Márcio aí dessas memórias, mas não é uma memória engraçada não, tem a ver com o que você contou. Você falou do seu avô, né? Sim. Boxeador, e do quanto ele era uma pessoa Nossa, meu avô foi afetiva, a pessoa mais importante na minha vida. carinhosa E e tudo ele mais, e ao era mesmo isso mesmo. tempo valente ali Exato. na hora que precisava entrar no combate. E eu fiquei pensando aqui, você tem um apreço por ensinar defesa pessoal. Sim. Você tem curso de formação em defesa pessoal, você já deu aula lá na Chau de defesa pessoal, enfim. Uhum. Já dei aula também na Polícia Militar. Na polícia eu era instrutor de defesa pessoal também. E eu achei isso muito curioso. Quando você falou do teu avô, e falou do boxe, e falou da luta, eu me lembrei dessa coisa que hoje você faz, que é a defesa pessoal. Você tem essa noção que uma coisa pode ter uma conexão com o que você faz hoje, tem uma influência dessa imagem ou dessa referência do teu avô? Ou estou viajando aqui? Não, no fundo tem bastante, né? Porque eu acho que a defesa pessoal, ela deveria ser ensinada na escola. Eu acho que as aulas de educação física, elas deveriam ser mais ricas nesse aspecto. De ter profissionais qualificados ensinando coisas que vão ser necessárias em algum dia, em algum momento da sua vida. Então eu acredito que a defesa pessoal, principalmente, vamos colocar para o grupo menos favorecido, e o grupo menos favorecido, quando eu digo aqui, não é aquele que não tem poder aquisitivo só, mas o negro, o LGBTQI+, mulheres. Esse grupo, ele nunca tá buscando alguma coisa pensando em se defender. A gente tem aí os relatos de várias pessoas que são agredidas todos os dias, principalmente em São Paulo, em decorrência por causa do gênero que ele quer, por causa da cor da sua pele, por causa do sexo que ele é. Então eu acho que essas pessoas, essa atividade que é a defesa pessoal, ela devia ser colocada nas escolas, sabe? Como a gente, se eu não me engano, eu não sei qual é, mas tem um país na África que inclusive que tem até existia uma cultura nesse lugar de estupro. E se considerava uma coisa normal. E lá, depois de muitos anos, foi colocado para as meninas, desde pequenas, defesa pessoal. E para os meninos, foi colocada aulas de como tratar a mulher. E o que ela representa na sociedade. E qual a importância dela.
Então, colocaram eles para fazerem aulas que fosse de encontro ao término de uma cultura que não pode existir. Então, eu acho que a defesa pessoal deveria ser no colégio. Então, eu sou um cara que brigo pela defesa pessoal. Engraçado, né? Apesar de estar no Kung Fu, eu até falo que Kung Fu e defesa pessoal estão juntas, mas não estão. A gente Porque podia fazer um episódio só disso, né? Só de podemos, Kung Fu e até um defesa dia pessoal. falar. Porque dentro da defesa pessoal, a gente tem judô, tem jiu-jitsu, tem karatê, tem Kung Fu, tem Krav Maga, tem Muay Thai. Então tem tanta coisa na defesa pessoal que não dá pra falar assim, mas se eu faço judô, eu faço defesa pessoal? Não, você faz alguma coisa da defesa pessoal. Como no Kung Fu, nós fazemos algumas coisas da defesa pessoal. Por exemplo, a gente foi pra China, né? Você ainda não, mas vai. Nós que já fomos pra China. É muito comum você ver lá os policiais militares, tênis, calça, camisa. E a cobertura que é o boné, né? A gente chama de cobertura. E a cobertura. Por quê? Porque a capacidade física dele de combater o outro indivíduo é tão grande que ele não precisa de arma. E fora que na China também, se o cara for pego armado, Sim. a gente sabe Não, que... e tem uma coisa que me impressionou na China, é banco. Você entrar no banco, aquela coisa dos caras entrarem com um pacotão de dinheiro, assim. Sim. E o guardinha tem um porretinho, assim. Um cacetete de pequenininho, madeira pequenininho aqui, uma tonfa, às vezes uma tonfa. Porque eles sabem Só. que se Tem mais acontecer nada. alguma coisa ali... Ele dá conta. E não vai acontecer, e é muito né? severo, Conta, né? e não vai acontecer. E não vai Tem acontecer. uma, Muito uma severo, coisa né? anterior a isso. E não vai Mas acontecer. que legal, cara. Né? Ô, Mas... Lute, mas assim, só para que as Sim. pessoas saibam, depois do exército, você fez Depois da aeronáutica... depois da aeronáutica você fez... Deixa eu deixar claro aqui, senão também ela vai ficar chateada. Eu também foi onde eu conheci o amor da minha vida, Silvana. Aonde? A Silvana? Então, vou contar rapidamente aqui para não tomar muito tempo, senão vai virar uma minissérie mesmo isso. Quando eu estava na aeronáutica, tinha uma coisa bem legal, que era assim, as meninas faziam 15 anos e iam no quartel pedir pra gente dançar nas festas delas. Os príncipes lá. E a gente ia fardado, autorizado pelo comando, a gente ia fardado e dançava valsa com as meninas e ficava ali na festa. E eu tive a oportunidade, porque quando eu cheguei já tinha um grupo que fazia isso. E daí quando eu cheguei eu comecei a participar desse grupo. Como eu falei, né? Sempre bons contatos, puta veste. Então eu tinha bons contatos. E o cara falou, quando o cara foi dar baixa, ele falou pra mim, Lute, assume. Não, assume o grupo, né? Sim. Assume o grupo e tal, que é pra não perder, né? Essa característica que tem, né? Que existe, já é muito comum a gente fazer isso e tal. E a gente é bonito, com luva, todo bonito, com botão dourado. Era bonito demais. Qualquer um ficava bonito. Até os feios ficavam bonitos. E aí, cara, eu fui numa festa, fui em outra. Daí, de repente, quem que eu vejo entrando? Dona Silvana. Ela ia fazer 15 anos. Não, ela tava dançando. A Silvana ia fazer 16 já, na verdade. E, né, hoje seria pedofilia, né? Mas naquela época não era. Porque eu tinha 19, ela tinha 16, seria pedofilia. E daí eu vi ela entrando. Falei, gente, Pitel, né? Isso aí, meu número. Gostei. Sabe que um amigo meu, Ricardo, tava interessado. Nasceu. Daí ele chegou pra mim e falou assim, sabe aquela morena ali, ó? Eu vou dançar com ela. Como existe essa coisa da irmandade e tal, não existe furar-olho, certo? Não tem, isso aí não tem. Como ele chegou primeiro e falou primeiro, beleza, parte para outros caminhos. Entendeu? Foi para outros caminhos. Daí, beleza. Só que, por incrível que pareça, passou umas 3, 4 festas, a Silvana tava em outra. Porque era assim, né? Uma amiga fazia e chamava, daí outra amiga achava legal e chamava, e de repente você via, às vezes, as mesmas meninas em outras festas. E daí eu vi a Silvana de novo. Falei, hoje não escapa. Mas só para deixar claro, o seu Sim. amigo, ele não teve nada com Não, ela. eu tirei ele. Então, daí... Talarico.
É brincadeira. É o termo técnico. O Talaricou. Ricardo era legal porque, assim, eu e o Ricardo, a gente tinha muita amizade. Apesar de eu ser do rock e ele ser do punk. Né? Ele era skinhead na época e tal, e eu era do rock and roll. E daí eu vivia no Madame Satã, às vezes eles passavam lá pra gente brigar, aquela coisa assim, né? Eu fui ano passado, ano retrasado, no Madame Satã, acredita? Tá aberto ainda aquilo lá. Tá, né? É pesado igual. Não sei se... Tá pesado igual, será? Não sei, preciso ir não lá, sei. hein? Na década Deixa de eu 80 conferir não fui. isso aí. Enfim, Terminando aqui, a gente vai. Vamos, boa. Vai acabar umas 2 da manhã mesmo. chamar só Madame agora. E aí, o Ricardo, como ele era skinhead e tal, ele foi em umas 2, 3 festas e falou, porra, puta negócio chato, caralho e tal. Não quis ir mais. Daí, numa outra festa, encontrei a Silvana. Falei, hoje não escapa. Hoje o Pitelzinho é meu. Né? E daí ela chegou e tal, não sei o quê. Daí chegou um cara e falou assim pra mim assim, ela vai dançar com quem? Daí eu olhei pra ele e falei assim, comigo. Daí ela já me achou o quê? Arrogante, né? Ela te achou... Lógico. Ah, é? Ela já me achou arrogante. Porque ele já sempre tem um treinamento, né? E nesse treinamento você conhece as meninas e dança e tal. E no treinamento tinha ficado com uma outra menina, porque ela já tinha me achado arrogante, metido, aquela coisa toda, né? Aí que elas apaixonam, né? Aí é uma loucura. E aí, nesse dia ela já me achou assim, precisava falar assim com ele. Eu falei, não, a gente se trata assim, fica tranquilo e tal, não sei o que e tal. Eu só sei que a gente dançou, teve um momento que vacilou, quando ela olhou já tomou um beijo. Escorregou um beijo. Opa, já roubei um beijo. Filho, daí de lá pra cá são 35 anos de amor. Roubando beijos. De amor. Somebody love. Ô, Lute, então, pra finalizar, a gente tá com 1h15 já de episódio, 1h20. Isso depois vai virar o quê? 40, né? Não, 1h10. Vai virar 1h10. Os cortes aqui, não tem cortes. Meu Deus do céu. sem cortes. Que medo. Eu ia te fazer uma pergunta. Pode fazer. Que Pedro. além da parte Não marcial, precisa nem ser né? ao vivo, pode ser assim. Olho no... Além da parte física da luta do Kung Fu, o que você conseguiu levar nessa época da parte mais filosófica, de pensamento e de o que está por trás do Kung Fu para a sua carreira militar? Aliás, que não foi só do Exército, né? Você também foi Da Polícia aeronáutica. Militar. Aeronáutica. Você também foi da Polícia Militar. Isso. Tá, isso aí acho que a gente pode contar num segundo episódio, que provavelmente vai... Que a gente pode seguir dali para Ok. frente. Mas teve alguma coisa que você trouxe do Sim, Kung Fu? sim. Que Eu você- acho que é essa coisa do raciocínio rápido. De pensar rápido. No momento, às vezes, de você ter que tomar uma atitude, você ter o tempo suficiente de ter uma percepção de, pera um pouco, tá. Sabe? Porque, assim, o tempo que se tem para pensar é muito fração de segundo, né? Porque são ações, né? E dentro dessas ações você tem que ser muito rápido. E eu acho que o Kung Fu me trouxe essa calma, essa tranquilidade de você parar esses segundos, milésimos de segundos e falar assim, ok, é isso. A, B, C, B, sabe? Então, uma coisa que eu acho que foi o Kung Fu que me trouxe isso. Legal. Né? E dentro dessa parte, lógico, filosófica, a gente acho que até tinha um pouco mais, talvez por estar mais na escola, mais na academia, e ser aluno mais antigo, de estar um pouco mais envolvido com isso, né? De ler lá as mensagens que tinham fixadas na parede, né? Que tinham sempre mensagens filosóficas, né, Gil? E a Os gente... 3 frutos da sabedoria são o bem pensar, o bem falar e o É, bem agir. isso. Ah, Ó, até decorou. E a gente lia aquilo todo final de aula. E quando você lê aquilo, é engraçado, depois de 2 horas de aula, quebrado, cansado, você lê aquilo te traz uma certa paz, né? Uma certa tranquilidade. Entra, né? Parece que você consegue absorver mais até aquilo, né? E aquela palavra fica na sua cabeça e você fala, caramba, mas o que aquilo queria dizer? Mas por que foi aquilo? E uma frase ou outra ficava mais fixada em você. Então, eu acho que é essa coisa da filosofia mesmo,
me trouxe muita coisa boa. Legal. Beleza. Que papo, hein? Que papo bom, hein, Lute? Obrigado. Espero que vocês tenham gostado aí em casa. Irmãos, gostaram aí? Vixe, isso aqui Caramba, hein? Foi um dos melhores Caramba, hein? convidados, tá no meu top 5. Obrigado. Eu só teve 3. Só teve 3, né? 4. Teve o Ari. Então, beleza, gente. A gente certamente vai ter mais um episódio com o Lute. Uou. Então, assistam esse, comentem, curtam, compartilhem e continue acompanhando aqui o que sei sobre Tigres e Dragões. E senta o dedo no Acertou, like. miserável, nome. E senta o dedo no like. O Márcio está dizendo É aqui. isso aí, senão o Lute não volta no segundo. Beleza. Valeu, gente. Até mais. Semana que vem. É.